Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Estejam sentados, por favor. Nós podemos considerar as leituras, a liturgia de hoje, em três dimensões, sob três prismas diferentes. Um deles é a unicidade e a indissolubilidade do matrimônio, o sacramento. Nós temos depois um prisma um pouco mais alto, mais amplo, a unicidade e indissolubilidade do vínculo entre o fundador e a sua ordem religiosa, a sua família espiritual. Assim como o esposo e a esposa, entre o fundador e a sua obra, São Bento, por exemplo, e a obra dos beneditinos, há um vínculo semelhante, é a família dele. No campo sobrenatural, no campo místico, a ordem é a esposa dele. E temos um vínculo, uma perspectiva, um prisma muitíssimo mais alto, que é o padrão de tudo, que são os desponsórios místicos entre Jesus e a Igreja, ou seja, a unicidade e a indissolubilidade desse vínculo místico entre Jesus e sua esposa imaculada, a Santa Igreja. A carta aos Hebreus nos remete para um texto, uma carta de São Paulo, a carta dele aos Efésios, onde ele vai comentar essa primeira leitura. Vai comentar propriamente esta união entre Adão e Eva, e que Deus criou o homem e a mulher para que se unissem de forma indissolúvel. O marido e a mulher vão abandonar as casas de seus pais para formarem uma nova família. E São Paulo vai dizer, este mistério é grande, esta união é grande. Quero dizer, com referência a Cristo e a sua Igreja. Ou seja, o vínculo entre o esposo e a esposa são uma prefigura de algo muito maior, que é o vínculo entre Jesus e sua esposa mística, a Santa Igreja. E diz São Paulo, é um mistério que é muito grande. Vemos então uma espécie de prefiguração profética na união entre o primeiro homem e a primeira mulher. E assim como Deus vai tirar Eva do costado de Adão adormecido, é do costado de Jesus, já adormecido na morte e perfurado pela lança, que vai brotar a sua esposa mística, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E é também por um misterioso desígnio de Deus que nós vamos ver esse mistério se refletir também nas relações entre um fundador e a sua obra. Mencionei há pouco São Bento e a sua ordem beneditina, poderíamos falar de São Domingos com os dominicanos, São Francisco com os franciscanos, etc, etc. Há um vínculo misterioso aqui entre o fundador e a sua obra, que é um reflexo desse vínculo ainda mais sublime, vínculo divino, das relações entre Jesus e a sua esposa mística, a Santa Igreja. E é nesta perspectiva que nós vemos a carta aos Hebreus dizer que convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Convinha que Jesus tivesse sofrido tudo aquilo para levar os seus filhos à glória. Ora, ninguém, diz São João, ninguém ama mais, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Portanto, se o fundamento do matrimônio está no amor verdadeiro, nós vemos que
a aceitação voluntária, a aceitação amorosa do sofrimento, levada ao holocausto, aqui está o fundamento desse vínculo desponsório entre Jesus e a sua igreja, mas também entre o fundador e a sua obra, o santo fundador e a sua obra religiosa. Hoje, para nós, é um dia de um significado todo especial. 3 de outubro de 1995. Hoje, o grande formador de Monsenhor João Clar, o grande inspirador dessa família de almas, Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, entregava sua alma a Deus. E entre ele e a obra que ele fundou, havia esse vínculo profundo, um vínculo místico, baseado nesse sofrimento, levado até o holocausto de si mesmo. Ele, como Monsenhor João Clar o mostra tão bem naquela coleção de livros sobre o dom da sabedoria, na alma de Plínio Corrêa de Oliveira, e mostra que ele é um verdadeiro profeta para os nossos dias. Ele viu toda a decadência do mundo de hoje. Ele viu, sobretudo, a decadência da fé, a decadência religiosa, já nos primeiros albores de sua vida. Ele foi dando-se conta. E já lá em 1943, ele vai escrever um livro que ele chamou de livro kamikaze, livro bomba, que vai denunciar esses primeiros ventos de infiltração anticristã, de infiltração comunista nos meios católicos. Um livro que vai ser elogiado pelo substituto, então substituto da Secretaria de Estado, cardeal Monsenhor João Battista Montini, a nome do Papa Pio XII. João Battista Montini, futuro Paulo VI. Ele vai elogiar o livro em nome do Papa reinante, mostrando como esse livro era um eco fidelíssimo do que a igreja ensinava. Dr. Plínio vai denunciar esses primeiros ventos que ele percebeu que iam infiltrando os ambientes católicos para tirar a fé, dessorar a fé, mundanizar os católicos, tirar deles o espírito voltado para nosso Senhor Jesus Cristo, espírito de dedicação, de amor à igreja, voltá-los para viver os prazeres do mundo. Nós vemos hoje em dia a grande decadência religiosa que ninguém consegue negar. Hoje é evidente, mais evidente do que o sol está brilhando, é evidente essa decadência religiosa. Todos veem por todas as partes, a não ser um cego voluntário, quem não leia notícias, quem não acompanha os acontecimentos do mundo, esse coitado não vai dar-se conta, mas tenhamos compaixão dele. Mas quem tem um pouquinho de inteligência, um pouquinho de visão, esse se dá conta perfeitamente da situação nossa, da decadência de fé, de que Nossa Senhora já havia falado em Fátima, Nossa Senhora já havia falado em La Salette, para dizer pouco, a grande decadência religiosa. Bem, por causa disto, ele vai ser perseguido. Por causa disto, ele vai sofrer toda sorte de calúnias, campanhas organizadas de calúnias para difamá-lo. Ele vai cair no ostracismo até mesmo nos meios católicos. Infelizmente, muitas vezes movidos a essas campanhas publicitárias por aqueles a quem ele mais defendia, a quem ele mais amava, por aqueles por quem ele havia dado a própria vida. Ah, mas só com o Dr. Plínio que isso aconteceu? Olhem a história dos grandes fundadores, dos varões santos na igreja. Mencionei São Bento. Ele vai ser perseguido a ponto de tentarem envenená-lo. Me vem à mente agora um outro fato ainda mais recente. São Luís Orione, fundador da família orionista. Todos sabemos, os orionistas, o grande trabalho em matéria de obras de misericórdia que eles fazem por todo o mundo. É heróico, sublime o trabalho deles. Cuidar de crianças defeituosas. Meu Deus, quanta paciência, quanto amor de Deus, quanto amor ao próximo tem que entrar nisto. Bem, o seu fundador, vivendo em Roma, um dia aparece
Ele vai ao barbeiro, cortar cabelo, fazer a barba, e um dia o barbeiro, por descuido, entre milhões de aspas, dá um corte nele. Misteriosamente, depois desse corte, São Luís Orione aparece com uma doença tremenda, uma doença infame, que só se pega em lugares, em casas de tolerância. Seria na época o equivalente ao que é o AIDS hoje em dia. Era algo assim nesta linha. Claro que se pode contagiar, mas naquela época era sobretudo por esse meio que se pegava essa doença. E começa uma campanha contra ele de difamação. Veja só como ele é um hipócrita. Veja só como ele não pratica aquilo que ele prega. Porque como é que ele apareceu com essa doença aqui? E Dom Luís Orione, São Luís Orione, proclamando a sua fidelidade, proclamando a sua integridade, proclamando que ele não tinha ido para esses ambientes que vão contra a moral católica. Para tornar a história curta, o barbeiro chega a hora da morte e ele coloca o seu problema. E agora vou me apresentar diante de Deus, vou ser julgado. E o meu futuro eterno, como será? Ele resolve revelar o que tinha se passado. Chama algumas pessoas de confiança e diz: esta enfermidade, ele não pegou em nenhuma casa de tolerância. Fui eu que, pago por um monsenhor do Vaticano, que trabalhava no Vaticano, que tinha muita inveja a ele, esse monsenhor me deu dinheiro para que eu tomasse sangue de uma pessoa contaminada com essa doença, colocasse na minha navalha e o cortasse. E assim eu o contagiei. Assim é a iniquidade humana, assim é a inveja humana, assim é a maldade, quando os homens não se abrem para o amor de Deus. Então, isso é um sermão, não podemos nos estender muito. Quantos outros casos na história de grandes homens santos, fundadores de grandes obras na igreja, que foram caluniados e perseguidos. O Evangelho de hoje vai nos falar daqueles que são duros de coração e rígidos no mal. Duros de coração, dureza de coração e rígidos no mal. Porque eles vão julgar que o vínculo do matrimônio é relativo. São os fariseus que foram colocar Jesus contra a parede uma vez mais, hein? Os senhores pegam os evangelhos, vão encontrar cenas dessas o tempo inteiro. Os evangelistas fizeram questão de registrar essas cenas. Por todos os lugares onde Jesus ia, ele era perseguido, ele estava cercado por esses fariseus, eram sacerdotes que vinham, eram os mestres da lei. Por vezes eram os próprios sumos sacerdotes, eram membros do sinédrio que vinham para persegui-lo, para procurar encontrar razão para condená-lo e matá-lo. E os evangelistas deixam isso claro. Eles estavam ali para colocar Jesus à prova, para encontrar argumentos para condená-lo. Um parênteses, a senhora, os senhores estarão perguntando, mas como é possível isso, padre? A sinagoga não era de inspiração divina, não foi Deus que estabeleceu? Ela não é uma prefigura da Igreja Católica? Ela não estava ali para preparar o povo para a vinda do Messias? Chegado o Messias, como é que é possível que ela, os seus membros, o sinédrio, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, não acolhessem ao Messias, mas vão persegui-lo e vão terminar crucificando-o em meio às acusações mais infames de traição e tudo mais? Como foi possível? Terá sido apenas um processo gradual de entibiamento, de tibieza espiritual, esfriamento no amor de Deus? Terá sido devido a infiltrações que ali ocorreram? Ou terá sido algo misto, tibieza, mais infiltrações? Como explicar a cena de um Ezequiel, profeta Jeremias, que por revelação divina veio nos subsolos do templo em Jerusalém, cultos a divindades pagãs? Eram ídolos de madeira, de ferro fundido, de ouro ou de prata, pouco importa. Eram cultos a divindades pagãs que eram oferecidas lá no subsolo do templo. Então lá em cima eles aparentavam os grandes sacerdotes, aqueles que vinham pregar a lei e os profetas, e embaixo iam fazer cultos satânicos. Como
Como é possível explicar isto? Mistérios. Esperamos que um dia Deus nos dê a conhecer. Por quê? A história, diz um aforisma, é a mestra da vida. E a história ela tem qualquer coisa de cíclico, dizem os historiadores. Ela se repete com cores diferentes, em circunstâncias diferentes, com características diferentes, mas vai se repetir a maneira de um ciclo. Assim, a gente compreenderia não só o passado e o presente, mas até mesmo muito do futuro. Que Deus nos dê a graça de um dia chegarmos a conhecer esses mistérios. Seria tão importante para o nosso bem espiritual. Então, nós vamos ver que esses fariseus, eles vão relativizar o matrimônio e vão colocar Jesus contra a parede. Como tantos de nossos irmãos na fé hoje em dia dizem que o adultério não tem problema nenhum. Se pode ser um adúltero e ser um bom católico ao mesmo tempo. Depois, afinal, né? A lei divina, os mandamentos, os preceitos divinos não são absolutos assim. A gente se serve deles na medida em que gosta, e quando não gosta, deixa de lado. Não é mesmo? Quantos de nós já ouvimos coisas dessas em nossos ambientes? Meu Deus do céu! Para ver um pouco como que a fé decaiu, como Nossa Senhora havia previsto em Fátima. Para responder aos fariseus, o que faz Jesus? Jesus não vai procurar adaptar-se à modernidade, àquilo que o ambiente pedia. Ele vai direto às origens. Está no Evangelho. Ele vai referir-se o quê? Ao livro do Gênesis. No início era homem e mulher, e por preceito divino, esta união é indissolúvel. É a dureza de vosso coração, é a rigidez no mal de vossos corações, que fez com que Moisés tivesse que condescender convosco. O que ele fala sobre o matrimônio, Jesus fala, não é nada revolucionário, nada inovador. Pelo contrário, ele vai mostrar a continuidade do ensinamento divino. E é mais ou menos como o que ele procura fazer? Restaurar a integridade naqueles fariseus que tinham se distanciado dos caminhos de Deus. Tinham se distanciado da verdadeira fé. Eles vão procurar, os fariseus, interpretarem o Moisés em descontinuidade com o desígnio divino e condenar a Jesus segundo aquele Moisés que eles tinham na cabeça deles, cabeça de relativistas, de homens que tinham perdido a integridade na fé. Dureza de corações, rigidez no mal. Nós vemos hoje em dia tantas e tantas vezes em nossos ambientes se falar, mas é preciso ter misericórdia, é preciso ter bondade para com esses que vivem, sim. Mas curioso, o mais das vezes é uma misericórdia que é exclusiva e é excludente. Misericórdia exclusiva, misericórdia excludente. Ela só abarca aqueles que são segundo o pensamento e a mentalidade, os corações rígidos deles, e exclui a todos aqueles que procuram ser fiel ao preceito divino, à lei divina, como Jesus ali ensinava a esses fariseus. Pactuam com o adultério e outras formas de destruição da família. São relativistas. E chegam até mesmo a querer acusar aqueles que são fiéis ao magistério perene da igreja, porque é baseado na revelação divina, chegam a acusar a estes, estão contra o Concílio Vaticano II. Estes estão fora, são contra o Concílio. Um momento aqui. O Concílio Vaticano II, de onde vem toda a sua força, é o que explica o Papa Bento XVI, num discurso para a Cúria Romana, por ocasião do Natal em 2010. O Concílio Vaticano II deve ser interpretado segundo a hermenêutica da continuidade. Como Jesus aqui vai ensinar os fariseus a interpretar o matrimônio, segundo a hermenêutica da continuidade também, segundo as origens. Porque romper com esta hermenêutica da continuidade é fazer o que fizeram Ário,
Nestório, Lutero e tantos outros heresiarcas. É romper com Jesus, é proclamar uma outra igreja. Nós não podemos fazer isto. Nós temos que ser fiéis àquele tesouro da fé que nós recebemos. E é cada um de nós, no seu interior, temos que ser fiéis a isto. Nada de novo debaixo do sol. Creio que está no livro do Eclesiástico isto. Aquela sinagoga, que era a prefigura da igreja, decaiu. E nós vemos, ao longo da história, sempre que os homens foram se afastando dos preceitos perenes do Evangelho, eles vão se afundando na história também, desaparecem. Os neofariseus de hoje, eles se apegam tremendamente a com rigidez, a certas máximas obsoletas, por exemplo, da teologia da libertação, malfadada teologia da libertação. Há pouco mencionei o Dr. Plínio já denunciando esses erros todos lá nas suas origens, há 60, 80 anos atrás, e sendo elogiado pelo Papa da época. Bem, eles se apegam a isto. E vão se apegar também a quê? Até mesmo a mitos pagãos. O mundo de hoje é um mundo neopagão. Vão se apegar a esses mitos pagãos. Vão relativizar a insolubilidade do vínculo matrimonial, do vínculo entre Cristo e sua igreja, do vínculo entre os fundadores e suas obras religiosas. Vão eles mesmos querer, para suas obras religiosas, reformar o carisma fundacional para adaptá-lo às circunstâncias do mundo, adaptá-lo ao mundanismo, às máximas do mundo. Não foi isso que Jesus veio nos ensinar. Querer adaptar a fé, a moral, a vida religiosa às circunstâncias da época e às máximas do mundo, não é agir com caridade e misericórdia. É dar provas de rigidez de coração e de empedernimento e de rigidez no mal, que Jesus veio corrigir os fariseus. É o que nós vemos na liturgia de hoje. Peçamos a Ele, peçamos por meio de sua Santíssima Mãe, esta flexibilidade, esta docilidade, este amor ao magistério perene da Santa Igreja, à lei divina, como nos foi revelada, e sermos, nesses dias, outros verdadeiros cristãos, outros verdadeiros cristos, a irradiar a luz dele no mundo tão paganizado e tão sem fé em que nós vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.